a mídia hegemônica tentou plantar aí um motivo para um impeachment de Alexandre de Moraes, né? O Merval Pereira falando para a Rádio CBN, comentando então essa notícia que surgiu através da Malu Gaspar, de que o Moraes teria se reunido algumas vezes por telefone presencial com o Galípolo para pedir para solucionar a questão do Banco Master. E aí, o contrato do Banco Master com o escritório da esposa do ministro veio à tona e a bolha bolsonarista está divulgando de todas as formas que tem que, de alguma forma, então, encaminhar aí o impeachment. Pois o Galípolo disse que falou com Alexandre de Moraes sobre Lei Magnitsky, jamais sobre Banco Master. Jamais sobre o Banco Master, confirmou que teve conversas com o ministro, motivadas pela preocupação do magistrado com os efeitos da aplicação Lei Magnitsky e só. Essas tentativas de ataque ao STF, claro que casadas com a questão da condenação e o julgamento dos núcleos, vai de alguma forma mexer na rejeição, na aprovação, ou até mexer nas próprias pesquisas e no quadro eleitoral? Tu acha que isso vai ter algum efeito que possa ser revertido em percentuais de pesquisa, meu caro? Eu acho que não, porque já existe uma normalização cada vez maior na sociedade, é o que eu percebo, de que o Bolsonaro, a prisão dela foi justa, pelo menos mais de 60% da sociedade brasileira acha isso. E o Bolsonaro está sendo esquecido na cadeia, né? Ou seja, hoje o que se briga hoje é pelo espólio do Bolsonaro, né? Então, eu não acredito que haja reversão, não acho que vai mexer na disputa eleitoral, que vai mexer nos ponteiros do relógio que envolve as próximas eleições, né? Agora, uma jogada deles que é mais estratégica, que é o do desgaste do Supremo diante da sociedade, tá? E, casado a isso, uma campanha eleitoral centrada também na eleição de senadores, porque com a maioria qualificada no Senado, em tese, eu não conheço a letra da lei, pode se casar o ministro do Supremo com maioria qualificada no Senado. Então, acredito que eles tentam criar esse clima contra o Supremo na sociedade, com essa finalidade estratégica de criar condições para caçar o ministro Supremo, né? Eu acho que é isso por aqui, é isso que passa, em tese, pelo núcleo bolsonarista que pensa política realmente. Não estou falando da massa, que o gado, como diz o pessoal gosta de chamar por aí, né? E a gente também percebe nas redes, na extrema-direita, que após o ministro Alexandre de Moraes conceder a prisão domiciliar para o general Heleno, isso é notícia do final da tarde de hoje, e foi concedido mediante laudo da Polícia Federal comprovando o Alzheimer, a extrema-direita começa com aquela narrativa absurda, viu só? Foi só aparecer o podre dele do Banco Master e ele já aliviou numa pena. Esse tipo de situação, tu acha que a gente vai ter que conviver pro resto da vida, Elias, com esse gado, como a gente chama, com esse tipo de eleitor que compra qualquer tipo de narrativa, até uma absurda dessa de achar que o ministro só concedeu a prisão domiciliar porque veio à tona a questão do Banco Master? Eu acho que a gente vai ter que conviver por um longo tempo com o que chamam por aí de pós-verdade, tá? Que não é pós-verdade, é mentira, tá? O nome do fenômeno não é pós-verdade. E a pós-verdade, ela é capaz de transformar 1000 mentiras em uma verdade. Esse que é o ponto fundamental. E com o domínio que o imperialismo estadunidense tem sobre as big techs, logo, sobre a subjetividade de amplas massas no mundo, né? A gente vai ter que conviver com isso por um longo tempo. Tá? O que nós devemos discutir a fundo, né, é o papel, como proteger uma sociedade vulnerável como a brasileira, né, que ela é muito vulnerável porque nós não temos big tech próprias, nós não temos como controlar fluxo de informações, não temos não existe um ambiente político ou correlação de forças suficientes para se regular as redes sociais. Como que nós vamos proteger a sociedade disso? Eu acho que isso, professor Viaro, é o que deveria embalar, em certa medida, as discussões no núcleo do pensante do nosso campo político.
Quando eu falo, particularmente, nas minhas andanças em pré-campanha para deputado federal, de que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, uma das materializações de um projeto nacional é termos capacidade de proteger o povo brasileiro, né, desse tipo de coisa, da pós-verdade. Né? Então, a regulação das redes sociais, ela é cada vez mais uma das pedras angulares de um projeto nacional de desenvolvimento. Esse que é o ponto fundamental. E quando não acontecer isso, nós ficaremos alheios, vamos dizer assim, à influência dessa fábrica de mentiras que é o Brasil e o mundo hoje, né? Sabe? Esse é o X da questão, sob o meu ponto de vista, né? E é um pouco do que você trata no seu livro sobre o anti-coach, né? Sabe? É um lado que você trata no seu livro, que é um pouco isso, né? Existe um ambiente nacional, um ambiente internacional e um capitalismo apodrecido que gera condições para o surgimento de um coach, para o surgimento de Messias, e o surgimento também, como base disso, de uma sociedade baseada cada vez mais em mentiras, né? Esse que é o ponto, né? O que tu pode trazer para a política brasileira em se tratando de redes sociais da tua experiência na China? É uma discussão, mestre, que é o seguinte: a gente faz essa discussão muito da porta de trás e não pela porta da frente, né? Ou seja, nós falamos que devemos regular as redes sociais, só que pouco falamos da necessidade do Brasil construir as suas próprias big techs. Porque o único país do mundo que é capaz de proteger o seu povo da pós-verdade é a China, porque a China conseguiu construir suas próprias big techs, né? Então lá você tem o WeChat, você tem o Google chinês, tem o WhatsApp chinês, tudo tem aqui no hemisfério ocidental. Ou fora da China, em relação a redes sociais, por exemplo, a China tem, só que sob produção interna, a partir das suas próprias empresas, seus próprios unicórnios, né? Então o Brasil também tinha que ter uma discussão, né? Mas isso é um plano muito estratégico, né? Sobre a necessidade do Brasil também ter suas próprias big techs, né? Mas eu não acho que não existe condições subjetivas na nossa sociedade, e mesmo na esquerda brasileira, né? Acúmulo intelectual e político suficiente para tratar as questões desse tema, de construir as nossas próprias big techs. Enquanto não existe isso, o que existe é a discussão sobre a regulação das redes sociais. Acho que essa é uma discussão que, por hora, é possível, né? Elias, eu acompanho com muito cuidado, com muita atenção a questão evangélica nesse país, e não é de hoje, já há um bom tempo. E acompanhando, eu também acompanhei nos últimos 4 anos a briga intensa, séria, inclusive, de baixo nível, e que se tornou popular entre Silas Malafaia e Pablo Marçal. Acompanhei todos os capítulos da briga deles, uma briga daquilo que no Rio Grande do Sul a gente chama de chinelagem, se bem que agora chinelagem está mais para Havaiana versus Ipanema, então a gente está com um conceito meio diferente. Essa chinelagem que ocorreu entre Malafaia e Pablo Marçal envolveu, enfim, coisas de baixo calão, falar da vida privada um do outro e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque o Malafaia se declarou publicamente uma insatisfação em relação à indicação de Flávio Bolsonaro. Foi só Malafaia fazer isso, que Pablo Marçal correu para o Flávio Bolsonaro imediatamente, recebeu o Flávio Bolsonaro lá na sede dele do Marçal, fez um grande evento, disse que esse era o Bolsonaro que nós queríamos, e publicamente o Marçal colocou à disposição do Flávio a máquina dele, que a gente sabe que é uma máquina produtora de fake news e que é competente em produzir fake news. Isso é algo que nós devemos ficar já atentos desde já, sabendo que Flávio Bolsonaro, se a sua candidatura vingar, terá a ajuda de Pablo Marçal na construção de cortes, vídeos e para alimentar as bolhas? Não, sem dúvida nenhuma em relação a isso. Lá no debate com o Pablo Marçal, teve o bastidor e depois da conversa, depois da debate, né?